Sabe aquele momento onde a criança tá chorando demais ou tá gritando demais? Bom, esse vídeo eu dediquei para conversar sobre esse aspecto e também passar algumas dicas para a gente ajudar a criança e também a nós mesmos. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para quem está chegando no canal. Meu nome é Renata Fuso, eu sou psicóloga infantil, sou especialista tanto em atendimento com as crianças, quanto orientação para os pais e também, como mãe de 2 crianças, venho hoje falar com vocês sobre esse assunto. Eu confesso para vocês que este é um momento onde me tira um pouquinho de sério também. É o meu ponto fraco, quando tem muita gritaria e muito chororô. Então, uma das coisas que eu quero passar para vocês é olhar para dentro, a gente olhar como é que a gente está se sentindo, como é que estão as nossas emoções nesse momento, porque a nossa atitude, o nosso movimento, em relação a querer parar aquele choro de qualquer forma, nem sempre é o melhor caminho. Então, primeira coisa, gente, perceba se você também está se irritando, se você também está com raiva, o que é a emoção que está ali dentro, porque a partir deste momento a gente consegue, identificando o que a gente tem ali dentro de emoção, ter melhores atitudes. Se você perceber então, na gritaria ou no chororô, que o sentimento que está permeando ali você é a raiva ou a irritabilidade, esse momento a gente precisa contar ali pelo menos até 5 segundos na cabeça para esfriar um pouquinho e trazer a lógica para acionar. Porque o que acontece? Quando a gente está com raiva ou bravo demais ou irritados demais, nosso cérebro ele não funciona com a lógica em ação. Ele está ali com aquela emoção toda. E aí corre o risco da gente agir de uma forma que a gente pode se arrepender depois. Então, primeiro passo, acalme-se. Conte até 5 segundos na cabeça. Respira, isso pode assim ser rapidamente, às vezes você já acalma rápido para pensar ali nas consequências que podem acontecer naquele ambiente. Uma segunda coisa é perceber a necessidade da criança. Se a criança estiver com uma necessidade fisiológica, o que é isso? Se ela estiver cansada, ou se ela estiver com fome, ou se não foi um dia com muitos estímulos ou poucos estímulos, se tiver algum aspecto fisiológico ali, com certeza ela também tendencia a estar mais irritada, ou chorar mais, ou gritar mais. Uma segunda coisa para perceber é se está tendo algum aspecto e uma necessidade fisiológica. Eu gosto muito de usar a palavrinha checklist. Então você faz um checklist ali na tua cabeça, ou às vezes se você quiser escrever mesmo, para ver se realmente a necessidade é fisiológica. Por exemplo, se a criança está cansada, se ela está com fome, se ela está com sono, se no dia dela teve muitos estímulos ou poucos estímulos também pode influenciar. Então, feito esse checklist ali na sua cabeça, você já consegue perceber se existe essa necessidade fisiológica e suprir essa necessidade. Porque se a criança está com fome, não adianta tentar acalmar ela de outra forma, ficar dando um abraço. Eu preciso suprir, eu preciso dar uma comida para o meu filho. Agora, se você perceber que não é uma questão fisiológica, que é uma questão emocional, aí, gente, cabe um abraço, cabe um contato físico, pega a criança, coloca no colo, dê carinho, amor, porque você também precisa perceber qual que é esse aspecto emocional. Mas para acalmar, a gente faz muito esse contato de acolhimento. Agora, a terceira coisa, se você perceber que é um aspecto desafiador da criança, porque ela não está querendo seguir uma regrinha, não está querendo cumprir uma obrigação, como tomar o banho, escovar o dente e se alimentar, aí, gente, cabe consequências. E essas consequências precisam ser coerentes em relação ali o que está acontecendo. E esse momento, gente, a gente precisa ter firmeza para falar com a criança, para dar um comando. E aí a criança que é pequenininha é diferente da criança, por exemplo, de 10 anos. Você precisa ali readaptar o comando ou o formato, porque as crianças pequenininhas, muitas vezes, nesse chororô e nessa gritaria, elas não têm ainda maturidade cerebral para entender uma consequência ali coerente. E aí a gente faz o quê? A distração.
funciona para crianças pequenas, lembrando disso. A criança maior, ela já entende um pouquinho mais a questão de tempo, e a outra dica é essa, a gente trabalhar com tempo, né? Então, por exemplo, eles estão querendo assistir uma TV ou tá brincando e não quer sair deste momento. A gente combina, olha filho, daqui 5 minutos, então, você vai pro banho. E esse momento, gente, vocês podem estar marcando ou com um despertadorzinho, ou no celular, ou uma ampulheta, né? Eu tenho uma ampulheta em casa, e aí a criança vai percebendo realmente o tempo e o horário de cumprir. A firmeza nesse momento precisa ter, porque você vai falar uma vez e você não pode ficar repetindo várias vezes. Eu tenho até um vídeo no canal onde eu falo como a gente educar, né, sem gritaria, porque se você repete muitas vezes, entra num ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso a gente cansa muito, então é muito cansativo para nós pais. Eu quero trazer para vocês uma frase que eu percebo que funciona bastante quando a criança está chorando demais e gritando demais. É virar para a criança e falar: olha, enquanto você estiver chorando e gritando assim, a mamãe não te entende. Então primeiro você acalma e depois a gente vai conversar. Espera a criança acalmar, gente, porque na gritaria, lembra das emoções? As emoções, quando elas estão muito acionadas, a lógica não está. Então a gente precisa, assim, primeiro acalmar e depois de acalmar, colocar a razão e as consequências. E para as crianças maiores, gente, cabe a consequência. E aí tem um detalhezinho nessa consequência. A consequência, ela é coerente em relação ao ato. Então, por exemplo, se eu estou falando para minha criança, faz as tarefas de casa e aí depois você assiste a TV, e se você não fizer a tarefa de casa, poxa, eu não tenho direito da TV, essa retirada, ela não é uma punição. Ela é simplesmente uma consequência até mesmo do tempo, porque se ela não fizer, imagina, não vai nem dar tempo da TV mesmo. E aí, gente, se vocês gostarem um pouquinho desse assunto, se quiser que eu fale um pouquinho mais sobre consequências, punições, castigos, né? Deixa nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre esse assunto. Então, gente, sempre perceba as necessidades das crianças. Só assim a gente vai conseguir realmente ajudar elas. E também olhe para dentro. Às vezes a gente está tão corrido no dia a dia, a rotina está tão sufocante que a gente está cansada. Tem uma mãe cansada, a paciência encurta. Tá bom? Então olhe para dentro também e perceba as necessidades, tanto sua quanto do teu filho. É isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Deixa o seu like aí para ajudar esse canal sempre crescer e para a gente atingir a nossa missão, que é levar essa educação mais positiva para as famílias. Um grande abraço e tchau!